E o meu pai que me colocou pra orar de joelhos no milho por 3 horas e por um motivo, gente, que foi tão grave que ele acabou sendo preso. Vai só escutando essa história. Eu morava numa cidade muito pequena e nessa cidade o fanatismo religioso era algo muito absurdo. E o meu pai, ele sempre foi muito religioso, ao ponto, né, de que se pedisse a casa dele e a aliança, tudo ele dava pra igreja. Tudo que a igreja pedia, ele dava. E a nossa cidade, gente, era tão pequena, ela parecia um ovinho, sabe? Tinha uma igrejinha, né? Era uma igreja basicamente uma católica e uma evangélica. E o meu pai, ele era evangélico, daquele tipo de crente bem fervoroso mesmo. Eu fui criada, né, dentro da igreja. O meu pai, ele sempre foi um homem, né, muito bom. E eu vivia isso de uma forma boa, né? Eu achava aquilo muito bom. Eu achava bonito a fé do meu pai, né? Mesmo que algumas vezes, né, ele acabasse exagerando. Mas sim, gente, eu vivia aquele momento da minha vida, uma fase muito boa. Os anos foram se passando, eu fui crescendo. E aí entrou, né, um pastor novo na minha igreja. Na nossa igreja. Porque o pastor da nossa igreja, dessa igreja que seguíamos, né, ele faleceu. Ele já era um senhor de idade, a esposa dele também já era uma senhora de idade e ele acabou falecendo. E esse pastor que entrou, ele era um pastor, né, de outra cidade. Ele veio morar na cidade, começou, né, a frequentar a nossa igreja e nós já conhecíamos eles. Então ele estava sempre ali, né, do lado do nosso pastor ajudando. E quando o nosso pastor, né, morreu, ele tomou o lugar do nosso pastor. Ele entrou, né, como pastor e tal. Foi decidido, né, que ele ficaria no lugar do nosso pastor. A igreja ficou muito triste, né, com a morte do nosso pastor e foi uma situação assim, gente, muito difícil. Mas aos poucos nós fomos superando tudo isso. Eu lembro, né, que eu era bem nova, então não tinha muita noção das coisas. Mas eu lembro, gente, de ver o meu pai muito triste. Nós continuamos frequentando a igreja. Nós continuamos, gente, fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. O novo pastor, né, ele era muito bom também. Só que ele era, gente, bem mais novo. E aí, né, eu comecei a reparar, gente, que a minha mãe, ela passou a ficar menos tempo dentro de casa. E aí começou a chegar, né, ao ponto de a minha mãe não dormir mais em casa. Eu achava isso, gente, muito estranho, mas eu não falava nada. Por quê? Porque o meu pai falava que a minha mãe, né, estava orando. Eu tinha, né, 12 anos, né, quando a minha mãe começou a dormir fora de casa. Quando eu fiz 13 anos, né, o pastor veio visitar o meu pai. Eles ficaram, né, horas conversando, até que ele foi embora, né. O meu pai entrou no meu quarto e disse que precisava conversar comigo. Quando o pastor, né, tinha ido lá em casa conversar com o meu pai, gente, antes de conversar com o pastor, pediu para que eu não interrompesse a conversa deles, para poder, né, eu ficar no meu quarto, para eu não escutar nada. Eles estavam lá no quarto, né, e eu respeitava tanto o meu pai, gente, que eu fiquei no meu quarto esperando, né, até que ele foi embora. E o meu pai, gente, bateu na porta do meu quarto, dizendo que precisava conversar comigo. A minha mãe, ela não estava em casa. Ele entrou no meu quarto, né, e falou assim. Ele foi bem curto e grosso. Ele simplesmente falou que o pastor tinha exigido minha pureza, que ele tinha me escolhido, que ele queria se casar comigo, mas que ele queria ir me preparando muito antes disso. Ele queria, né, que eu me deitasse com ele. Eu tinha 13 anos, gente, quando meu pai falou isso pra mim. Eu fiquei chocada, né, porque assim, eu tinha uma amiga que ela não era da minha igreja. A gente era da mesma sala de aula, da mesma escola. E assim, ela me explicava muita coisa, porque o meu pai e a minha mãe, eles me escondiam, gente, de tudo. Então, basicamente, eu sabia de tudo e mais um pouco. Por quê? Essa minha amiga acabava me explicando tudo. E eu sabia, gente, o quão era séria essa situação. Porque eu era da igreja, né, e eu queria, gente, me guardar pro meu marido. Eu não queria me casar com o pastor, como ele já estava, né, me prometendo. Mas ele, gente, já queria começar, né, me preparar a me usar. Quando meu pai aceitou, né, porque realmente ele aceitou, e, gente, ele era muito fanático. Meu pai era do tipo de pessoa, gente, que venderia a casa pra poder dar pra igreja. Ele vendeu já a aliança dele de casamento com a minha mãe pra poder dar pra igreja. Ele realmente, gente, era muito dedicado pra igreja. Eu, com 13 anos, né, falei pra ele que não aceitaria, falei pra ele que eu não queria conhecer ele, falei que eu não queria me casar com ele e que eu não queria começar nem a ser preparada por ele. E aí, né, o meu pai falou que eu tinha que aceitar, que eu não tinha escolha, que eu não tinha opção, que pra ele era uma honra que eu me casasse com o pastor, que não existia outra opção pra eu dizer não. Eu falei pra ele que eu não ia aceitar, que eu não ia me casar com o pastor, que isso era um absurdo, que ele não podia escolher com quem eu queria me casar, que os tempos, né, não era mais antigo como antes. Eu, basicamente, gente, comecei a falar, né, falar e meio que me revelar, né. E aí, né, o meu pai ficou assustado, porque ele nunca tinha me visto, né, daquela forma, ele nunca tinha visto eu fazer aquilo, porque ele achou, né, que eu era inocente, só que eu era entendida das coisas. Daí ele me pegou, né, pelo braço, saiu me puxando e me levou, gente, pro quartinho da oração, que era o quarto, né, que tinha um altarzinho, que você podia orar ali, que você podia rezar e tal, como se tivesse, gente, em aflição. Foi na cozinha, né, pegou um saco de milho, meu perfil oficial ali de cruz, botou no chão e me botou, gente, ajoelhada e falou que eu ia ficar ali orando, pedindo perdão por eu estar recusando o pastor. Ele falou, né, que aquilo era uma honra, que eu era uma pessoa muito ingrata, que eu ia me casar com um homem do bem, que eu tinha muita sorte, e virou, né, um tormento, gente. E eu